Bem, galera, eu fiquei responsável para ser o professor de vocês nessa administração da aula de jogos, tá? Do módulo de jogos. Quem vai estar me acompanhando nesse módulo é a professora Paula, ela está online aí, tá? Paula, você quer se apresentar? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Paula Matos, né? Era professora, na verdade, antes éramos duas, né? Tinha SVI e tinha SVD, né? Que é o SEDASP Centro. Atualmente, hoje, somos apenas uma unidade, que seria o SEDASP Salvador. Então, a partir de hoje, né? Todas as terças e sextas, esse horário, vocês vão estar junto com o professor aí, Adriano, que vai estar acompanhando vocês nesse módulo de jogos, e vai ter a participação da galera também que era da SVD, até porque hoje somos uma única unidade. Então, a partir de hoje, a gente vai estar acompanhando juntos com o Adriano, e vocês podem estar tirando dúvidas tanto comigo como com ele, né? Nós vamos estar sendo nesse período aí os dois professores desse módulo de eu estudo administração de empresas, estou aí cursando o 5º semestre. Já fui aluna como vocês, passei pelo CFI, como a gente tem o colega Douglas também. Cheguei a me tornar instrutora, né, como o professor Adriano. E, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao módulo. E para o pessoal que me conhece, vamos lá, né? Beleza. Galera, é o seguinte. Está tudo funcionando aqui. Bem, como a professora Paula aí citou, houve uma junção, né? Houve uma união das duas sedes aqui de Salvador. Acho que foi uma decisão acertada, tá? Eu acho que o que aconteceu para agregar, para aumentar o conteúdo, para aumentar o modo de ensinar. Eu sou formado na área pedagógica, tá? Eu tenho licenciatura, eu sou formado daqui a alguns 3 ou 4 anos, pouco tempo. Sou formado em licenciatura em educação física, né? Eu formei para dar aula em escola, já estagiei em algumas escolas públicas aqui, a Eurípides de Matos, que fica no Rio Vermelho, e esqueci o nome da outra escola agora, que fica ali próximo da reitoria da UFMA, tá? Estagiei lá com o ensino médio, estagiei no Eurípides de Matos no ensino fundamental 2, tá? Mas, embora eu tenha formado na área de educação física, a minha parte profissional sempre foi na área administrativa e na área de design, tá? Então, provavelmente, se vocês forem para design gráfico 1, e se vocês não pegaram ainda, provavelmente eu que seria o professor, tá? Muito provavelmente, tá? É o seguinte, eu vou colocar lá no sala de aula um formulário para você, na verdade é um questionamento, uma pergunta, só para saber quantas pessoas da sala têm acesso ao computador ou notebook, tá? Porque a partir daí eu vou traçar minha estratégia de ensino com vocês, tá? Por quê? Porque se pouca gente tem acesso ao computador ou notebook, eu vou focar o aprendizado todo no portátil, no celular, tá? Agora, se tiver uma gama interessante de pessoas que têm acesso a essas ferramentas, aí eu vou mesclar entre o mobile e o desktop, beleza? Então, eu vou mandar e aí respondam lá, porque eu preciso dessa resposta o mais breve possível para traçar minha meta de ensino. Tranquilo? Belezinha?
Eu também eu sou professor aqui na SEDASP, já tem 1 ano e 7 meses, tá? Já tem 1 ano e 7 meses que eu estou na SEDASP. Acho que mais velho que eu só dobro, eu acho. Tá? Que foi quem a Paulinha citou aí, que foi aluno aqui que nem vocês, beleza? Vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a gente tem uma parte teórica. Primeira coisa que a gente tem que entender e sair da nossa bolha, porque a gente tem um problema, isso é do ser humano, tá? A gente sempre acha que sabe mais do que realmente a gente sabe. Então, vamos primeiro determinar conceitos e definições aqui, porque se a gente está fazendo módulo, isso é o básico que eu tenho que entender. Se alguém me faz um questionamento sobre essas questões básicas, eu preciso responder de uma maneira bem precisa, tá? Então, primeiramente, o que é um jogo eletrônico, né? Um programa no qual o jogador interage com objetos e sons enviados a um dispositivo eletrônico que exibe uma resposta. Tá? Isso é um jogo eletrônico. Né? Então, você vai interagir com objetos. Objetos na área de design, galera, qualquer coisa que você encontre na tela, que você esteja vendo, é um objeto. Tá? Na área de design é isso. Para quem deve ter feito aí design gráfico, sabe que toda vez que o professor ele falava, essa área aqui é a área da gente centralizar um objeto, da gente alinhar um objeto. Então, objeto é tudo. Desde um texto, né, até realmente uma figura. Tá? Então, você vai interagir com objetos em sua tela e ele vai lhe responder de alguma maneira. Pode ser com som, pode ser aparecendo outro objeto, pode ser abrindo uma sala. Então, vai haver essa interação constante entre o jogador e os objetos que estão contidos naquele jogo. Tá? Essa definição é estritamente jogo eletrônico. Tá? Ó, eu formei falando sobre jogos e educação, tá? Então, meu TCC e até alguns artigos que eu escrevi no período que eu estava na faculdade, todos foram falando sobre jogos, tá? E a definição de jogo em sua completude não é essa. Isso é somente para jogo eletrônico, tá? Então, eu formei falando que eu tinha como usar o jogo, eu foquei no RPG de mesa, tá? Como é que eu posso usar o RPG de mesa como prática pedagógica, para usar para ensinar, tá? Então, a definição de jogo é muito mais ampla e a importância do jogo na história da humanidade é muito maior, tá? O ser humano, ele começa a jogar antes mesmo de ele aprender uma língua falada, tá? Antes de ele aprender uma comunicação falada, ele já jogava. E esse jogo vai desde do sapiens, que é o ser humano racional, né? Daí vem o termo sapiência, até um animal. Você pode notar que o seu cão, o seu cachorrinho lá, ele brinca. Às vezes ele brinca com um outro filhote ali, eles brincam de briga. Né? Então, naquele momento, por que eles fazem aquele tipo de brincadeira? É para entretenimento deles também, mas ali também é o jeito deles treinarem para porventura, que ocorra uma briga, ele já sabe se defender. Note que até quando seu cachorro está brincando com você de morder, ele entende que é uma brincadeira porque ele não aperta, ele sabe ele sabe identificar que você está sentindo dor e ele vai folgar, tá? Então, a brincadeira ou o jogo, ele é importante para a gente, tá? Ele não é maléfico, como muita gente coloca e intitula o jogo. A gente vai focar em jogo eletrônico a partir da próxima aula, tá? Hoje eu ainda vou falar um pouco também dos jogos analógicos, porque é a partir do jogo analógico que tem uma influência muito presente nos jogos eletrônicos, eu vou explicar já já por quê, tá? Bem, o que é um videogame, né? É usado para se referir ao console onde os jogos são processados, né? Então, você vai ver muito o pessoal mais velho, ele tem mania de chamar, por exemplo, o console de videogame, né? Mas videogame, de maneira geral, é qualquer jogo eletrônico, tá? Vulgarmente, você vai ver esse pessoal chamando de videogame. Né? Hoje, a maioria mais jovem já usa o termo console, né? Um termo mais conceitual, um termo mais contemporâneo. Mas toda vez que você vê o termo videogame, ele está falando de um jogo eletrônico, tá?
Se por acaso eu vou falar de um dos, aqui embaixo, né, no meu slide, vocês até veem que tem vários aqui, vários consoles aqui. Né? Então, se você for falar da plataforma do game mesmo, lá da parte do aparelho, o termo melhor a ser usado é console, tá? Bem, e a plataforma, tá? Plataforma é o sistema operacional em conjunto com o hardware que são usados para rodar os jogos, tá? Então, note, é o conjunto operacional, é o SO, ou o OS, né? É o software que faz o aparelho funcionar, a parte lógica do aparelho, em conjunto com o hardware, ou seja, você tem como identificar também a estrutura para identificar que console é aquele, que é usado para rodar jogos, né? Por exemplo, se eu pegasse um notebook da Apple, tá? Se eu fosse fazer uma analogia básica, o console seria o Mac, né? O MacBook, que a gente dá para perceber, ele tem um design todo bem definido, destacado de outros notebooks. E você vai ter o sistema operacional, que é o Mac OS, né, ou Mac SO, tá? Que é o sistema próprio da Apple para esse tipo de aparelho. Tá? Fazendo analogia breve, mas console a gente vai ter um monte. O PlayStation talvez seja o mais vendido no mundo. A gente vai ter o Xbox, que é da Microsoft. O PlayStation já é da Sony. A gente vai ter o Nintendo DS, o Game Boy, que já é um pouco mais antigo, o Nintendo 64, que também já é antigo. A gente tem outros consoles no mercado. E, embora alguns sejam antigos, ainda tem muito uso. O Atari, por exemplo, tem jogos que a galera ainda usa bastante. Tá? Bem, vamos aos gêneros principais dos jogos, para a gente entender também. Tá? Você vai ver alguns gêneros aí que meio que, quando você pensar no jogo, ou quando eu citar o jogo, você vai dizer, professor, mas isso aí não é isso aí é outra coisa. Ou isso aí pode ser isso, mas também é aquilo outro. Por quê? Além dos gêneros principais, você tem os subgêneros, as subcategorias, tá? Um jogo, geralmente, ele nunca vai ser de um gênero só. Hoje em dia, o jogo não se limita a um gênero, tá? Principalmente por influência de um jogo de mesa, que eu vou falar mais para frente, tá? Bem, o primeiro gênero que a gente vai ver aqui é o ação, né? Desafia a velocidade, reflexo e raciocínio rápido do jogador, mas sem o uso de grandes problemas lógicos para serem solucionados, tá? Bem, alguém consegue me dizer um jogo de ação? Note a definição, tá? Desafia a velocidade, reflexo e raciocínio rápido do jogador. Alguém conseguiria me falar aí? Pode ser por áudio ou por chat. Se vocês conseguem me dizer um jogo que seja de ação. Ninguém sabe dizer ou tá todo mundo dormindo? Comando 7 é complicado. Free Fire? Não. LOL que você gosta? LOL também não. LOL. Assim, só respondendo em água. Free Fire também é um jogo de ação, mas ele não se resume a isso. Tomb Raider vai entrar ele é muito parecido com o Free Fire. Ele é um jogo de ação, sim, mas ele é ação barra aventura. Ele é mais aventura do que ação. Também não. Eu não sei se vocês jogam, mas ainda tem uma comunidade muito grande que joga isso, tá? Street Fighter. PUBG, Já ouviram falar? Strike, Street Fighter? Fortnite. Não, nenhum desses jogos é. Tudo isso aí, vocês estão repetindo vários FPS, né? Que é o First Personal Shooter, que é o jogo de tiro em primeira pessoa. Esses jogos, eles não se resumem à ação, não. Tá? Ele também está lá no contexto do jogo, mas o gênero... Jogos do Egito, tem um jogo do Egito que é de guerra, assim mesmo. Esqueci o nome. Pensem no seguinte, ó. Se vocês não conhecem Street Fighter, vocês devem conhecer Mortal Kombat, The King of Fighter, Tekken.
Nem é um estilo de jogo que eu gosto, por sinal, mas ele é um jogo que desafia a velocidade, o reflexo rápido e o raciocínio do jogador. Porque quando o cara dá um golpe, você tem que contrapor de maneira muito rápida, de maneira muito fortuita, para defender ou para dar um contragolpe, né? Então, esses jogos ele vai desafiar de maneira direta o seu reflexo e seu raciocínio rápido. Como eu falei, o Free Fire ele tem isso também, tá? Mas nem sempre. Tem outras coisas que envolvem Free Fire. Por exemplo, o Free Fire você tem que ver posicionamento, você tem que identificar qual é o melhor lugar para você cair. Então você tem que ter um quê ali de tática, tá? E você não vai ter essa tática no jogo puramente de ação. Então, o Free Fire é um jogo de ação, mas que você precisa também trabalhar tática. E tanto é que, se vocês acompanharem os campeonatos que tem, existe uma estratégia, existe uma tática para você jogar, principalmente em equipe, assim como o COD e o Fortnite. Todos esses jogos, você precisa ter uma estratégia de combate, uma tática de combate ali. Você não pode simplesmente partir para cima das pessoas sem nenhum tipo de aparato, sem pegar algum material, sem se posicionar corretamente. Beleza? Então, é um jogo de ação, mas o Free Fire ele não se limita à ação. Tá? Ele é um jogo um pouco mais amplo. Bem, jogo de aventura. Geralmente o jogo assume o papel de um protagonista dentro de uma história interativa com exploração e resolução de quebra-cabeças. Eu iria perguntar para vocês, mas eu coloquei já um aí que fica meio na cara, né? O Mario é um jogo de aventura bem conhecido. É um jogo bem simplório, né? É um jogo que ele nasce em 2D, um jogo bem simples, mas que até hoje sai jogos, é uma franquia imensa. Além do Mario, alguém consegue me falar um outro jogo de aventura? Tem vários jogos nessa linha do Mario Bros. É um jogo de plataforma, assim. Assassin's Creed, sim, é um jogo de aventura. Tá? Vai ter mais coisas envolvidas também, mas é um jogo de aventura. Mais algum outro, além do Assassin's Creed? E aí, qual outro jogo que você acha que é um jogo de aventura? E aí, Cleison? Beleza? Bom dia, Let's Go. Thiago, eu nunca joguei o The Last of Us, mas eu conheço. Ele também é um jogo de aventura. Sonic também é um jogo de aventura. Antigamente existia uma rivalidade entre o Mega Drive e o Nintendo, né? O Sonic contra o Mario. Era uma treta antiga. Hoje em dia é o Xbox contra o PlayStation, né? Antigamente era Nintendo contra a Sega. A gente vai ter também, ó. Também não é um gênero que eu jogo muito, mas você vai ter. O jogo tem Kratos. A galera gosta muito, esqueci o nome do jogo. God of War. God of War é um jogo de aventura, tá? O Battlefield, ele tem a parte, tanto o Battlefield quanto o Call of Duty, eles têm também ali uma história a ser contada, que você faz ali a campanha, também entra em jogo de aventura, tá? Então, você vai ter jogos muito mais feitos, o Call of Duty, e você vai ter jogos mais simplinhos. Geralmente, o jogo de aventura, ele, como a definição está falando, você vai assumir o papel de um protagonista. Só que não confunda The Sims não. The Sims é simulador. A gente já vai falar sobre ele. Não confundam assumir o papel de protagonista como viver a história de um protagonista. Porque isso vai ser uma referência muito maior para um outro gênero lá na frente. Você vai assumir um perfil de uma pessoa e você vai se aventurar, montando quebra-cabeças, tendo que chegar em lugares complicados. Então, só que na aventura você tem um caminho a ser trilhado, tá? Pré-definido.
Jogos de estratégias. Esse, quando eu era mais novo, eu gostava bastante. Bastante mesmo. Tá? Eu aí depositei muito tempo em minha vida em alguns desses tipos de jogos aí, tá? Muito tempo mesmo. Para este gênero, existe habilidade de pensamento e planejamento estratégico para alcançar um objetivo ou vitória. Alguém sabe me dizer um jogo de estratégia? E aí, qual é o jogo que vocês conhecem que é um jogo de estratégia? Note, exige habilidade de pensamento e planejamento estratégico para alcançar um objetivo ou vitória. Candy Crush? Não. Candy Crush não. Candy Crush é puzzle. PES também não. Eu já vi que Thiago é do PES. Ô, Thiago, sem querer chato, sem querer ser chato, mas eu sou do FIFA, tá? Jogo da velha? Não. Não. Próxima aula a gente vai discutir sobre tática e estratégia. Eu acho importante. Eu baixei, é o que é gratuito? Eu cheguei a baixar na Steam para jogar. Shadow Fight, eu não conheço. Não conheço Shadow Fight. Não sei que jogo é esse. Quer ver alguns jogos que são famosos, pelo menos para mim, o Civilization 6? Sim. Sim, Civilization. Todos eles, né? Eu comecei a jogar Civilization no 3. GTA é aventura. GTA é aventura. Clash Royale. Mais ou menos. Porque o Clash Royale, ele bebe muito de jogos de tabuleiro, tá? Mas sim, ele é um jogo de estratégia, né? Ele não se resume a só estratégia, como o Civilization 6, é só estratégia. Puramente estratégia, tá? O Clash Royale ainda tem alguns mecanismos que é de board game, que é de jogo de tabuleiro, mas sim é um jogo de estratégia. Tá? Vocês já ouviram falar no jogo chamado Age of Empires? Ou, deixa eu ver, Command Conquer, Warcraft 3. Já ouviram falar em Warcraft 3? Que você vai construindo sua base e aí vai recrutando tropas, vai criando pilotões para atacar a base inimiga. É como se você fosse um general numa guerra e você fosse Lords. É verdade, Lords tem isso. Realmente. Five Nights and Freddy's. Não conheço esse jogo, não. Mas o Lords eu conheço. O Lords é um jogo de estratégia. Tá? Então você vai construindo ali as coisas em sua base e vai montando tropas e pilotões para atacar a base inimiga e conquistar a base. Inclusive, muita gente fala que o League of Legends, o LoL, ele é um jogo de RPG, tá? E é um equívoco isso, tá? Eu mestro RPG, tá? Eu até tenho uma mesa de RPG com os professores aqui da SEDAS. Eu estudei RPG, eu sou RPG desde moleque, jogo RPG também eletrônico. E LoL não é RPG. LoL tem elementos de RPG. LoL é um jogo de estratégia. Tá? LoL é um jogo de estratégia. Você vai ter o Dota, que também é um jogo de estratégia. Hoje você também tem o Teamfight Tactics, você tem o Dota... Tem uma tática de Dota que eu não lembro o nome agora. Eu joguei no beta, mas agora não lembro muito. Então, esses jogos que você precisa montar as decisões tá muito mais no planejamento do que na ação, é um jogo de estratégia, tá? Seria não está dentro do assunto, mas seria interessante um dia eu falar, por exemplo, sobre estratégias de guerra, né? Todas essas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra Fria, tem um monte de guerras aí que são menores, a Guerra de Waterloo, por exemplo, que você vai ver que o inimigo não derrotou com a pujança, com a força de combate dele, né? Com a tropa. Ele conseguiu derrotar inimigos com a estratégia. Às vezes, escolhendo o terreno que vai jogar. Sim, o Free Fire também mas é um elemento
menor, né? Você vai ter no Free Fire uma mistura ali de um pouco de aventura, ação, já vai ter um conteúdo maior de ação, e também um conteúdo estratégico ali. Então, Free Fire não se resume a uma coisa, tá? Eu não tô, assim, do mesmo jeito que eu tô falando do Free Fire, serve pro Fortnite, serve pro PUBG, tá? Depende do modo, né, Cleiton? Depende do modo. Porque a gente. Eu não sou jogador de Free Fire, mas eu sei que tem um modo lá que é free for all, né? Que é cada um por si, vai ter jogo de equipe. Então, sim, tem uma dose de estratégia ali também, assim como tem ação, assim como tem aventura no Free Fire e todos os outros FPS aí que tem a mesma premissa, tá? A Riot lançou até o Valorant é muito parecido também. Bem, vamos pro próximo. Esse aí mora no meu coração, tá? Esse aí eu tenho um carinho muito especial, que é o RPG, tá? Bem parecido com os tradicionais antigos RPG de tabuleiro ou RPG de mesa, onde as características principais é a criação, desenvolvimento e crescimento de um personagem ao longo do jogo. Ou seja, você não vai fazer um personagem, você vai ser o personagem. Você vai ter uma personalidade nova, tá? Rabu é RPG, mas é uma porcaria, tá? Me perdoe aí para quem gosta de Rabu. Me perdoe. Rabu é sofrível, tá? Vai ter outros RPGs aí bem melhor. Seja RPG online ou offline, tá? O RPG, ele vira um MMORPG mais pra frente. Mas alguém sabe dizer aí algum jogo de RPG? Alguém conhece? Monster Hunter? Não. Monster Hunter é ação. The Witcher, assim. Qualquer um, não é só o 3 não. Qualquer um The Witcher é RPG. O Monster Hunter, ele vai ter, assim como no LoL, ele vai ter elementos de RPG. Mas ele não vai ser RPG. Clash of Clans? Que jogo é esse? Eu não conheço. Acho que eu vou dar um Google aqui para dar uma olhada. Tem no mobile? Minecraft não é RPG, mas nem leando. Deixa eu ver aqui esse Clash of Clans que eu não conheço. Só procurar aqui rapidinho. Não, Clash of Clans não é RPG não, ele é estratégia. Perfect World, sim, Perfect World, não só mobile, né? Qualquer Perfect World, ele é RPG. Eu joguei um RPG durante 8 anos. Tá? 8 anos, tenho muita vontade de voltar a jogar ele, que é o World of Warcraft, que é um MMORPG, um RPG online. Eu sou apaixonado pelo World of Warcraft. O Final Fantasy sim é RPG. Tudo bem que tem vários jogos do Final Fantasy, né? Tem jogos de tática deles, tem jogos que é só storyteller, você vai, né? Porque a franquia é grande, mas Final Fantasy nasce como RPG. O Diablo é RPG, qualquer Diablo também, não é só 3 não. Desde aquele que tinha no PlayStation 1, Persona 5, não conheço, aí eu não consigo. Porque assim, ó, o que é o RPG? Primeiro você tem a criação do personagem. Então você vai criar ele, cada detalhe. Inclusive o modo como ele pensa, o modo como ele vê o mundo, o modo como ele interage com o mundo que ele está inserido ali. Você vai desenvolver ele, ou seja, ao longo do jogo, você vai melhorando habilidades, vai ganhando habilidades novas, vai ganhando atributos novos. O único Dragon Ball Z que eu conheço é de luta, tá? Ele é um jogo de ação. O único que eu conheço. Godas, não conheço Godas. Né? Deixa eu ver.
famoso. Ah, tem o Dark Souls, você tem o Neverwinter, você tem o... A maioria é para computador, tá? Porque eu não conheço muito RPG de mobile, não. Acho até muito ruim. Tá? Acho que não é um elemento que funciona. E Darkness. Não sei também que jogo é esse, velho. Vou ter que dar uma olhada. Na minha lista da Steam, o que não falta é RPG ali, que eu fico ali doido para comprar. Tá? Mas o RPG, ele é um gênero diferenciado. Não é porque eu amo ele, não. Porque o RPG, ele vai influenciar o RPG de mesa e até o RPG eletrônico, ele vai influenciar praticamente todos os jogos. Todos. Hoje em dia, se um jogo tem evolução de personagem, é por conta do RPG que trouxe isso para os jogos. Tá? Se hoje você tem atributos que vai, dependendo do equipamento que você coloca, aumenta ou diminui, é por conta do RPG. Então, o RPG é um gênero que ele está inserido praticamente, hoje em dia, o RPG está inserido praticamente em todos os jogos. 99% dos jogos tem elementos de RPG. Por isso que a galera confunde, às vezes, falando, tal jogo é de RPG. Não, não é. O LoL é RPG? Não, não é. O LoL não é RPG. Ele tem elementos de RPG, tá? Você vai ter RPG, muito RPG online que você vai ter essa característica. Que é um jogo que vai sair, que é um jogo que tem muito elemento de RPG, é o Cyberpunk 2077. Né? Ele tá para sair agora há pouco. Você tem o New World, que vai sair mês que vem, que é um RPG também que tem muita gente esperando para jogar. Então, assim, o RPG, ele influenciou e ele influencia a maioria dos jogos hoje, principalmente a aventura e ação. Lá tem RPG praticamente tudo. E um RPG que eu jogava muito quando era mais moleque é de Game Boy, tá? Que é o Pokémon. O Pokémon jogava, e o Pokémon, ele é um jogo de RPG, né? Limitado, tá? Porque a principal premissa do RPG é que seu personagem decide o caminho que ele vai trilhar, tá? Soul Knight é um RPG. O RPG você decide, a história não está pré-moldada. Dependendo do que você, para onde você vai, a missão que você completa, você vai trilhando o seu próprio caminho. E a partir daí, você cria uma história muito própria, tá? Se der qualquer dia eu vou gravar a mesa de RPG que eu faço online com os professores aqui e vou mandar para quem tem interesse. Vocês vão ver que a resenha é muito boa. A interação social é muito gostosa. Bem, outro gênero é o gênero de esportes. E aí eu não vou nem perguntar a vocês se vocês conhecem, porque qualquer pessoa conhece jogos de esporte, né? Por mais que você não goste, você já ouviu falar em PES e em FIFA. Assim, por mais que você não goste. Só que você vai ter a NFL, que é... PES, FIFA, Dream League, Score Hero. Dream League, tem um Dream League. Note que também esporte é outra coisa assim, ó, que vai ter jogos que vai ter elementos do esporte, mas não necessariamente fazer um jogo só de esporte. Eu vou falar sobre um daqui a pouco, quando eu falar sobre simulador. Mas tem um monte de jogo de esporte aí, dependendo do esporte que você gosta de praticar. Espero que vocês gostem de praticar algum esporte. Né? Se você procurar na internet, você encontra desde esquiar na neve, do esqui na neve, até atletismo. Você encontra jogo aí, depende do seu interesse. Eu gosto muito de futebol, porque o praticante mesmo, no universo real, eu gosto muito de futebol e handball. Tá? Então, eu já joguei muitos jogos desse gênero. Tá? Bem, e os simuladores? Iago citou, por exemplo, lá na Karatê Capoeira Sem Esportes. Capoeira é mais do que um esporte. E Karatê, sim. Toda arte marcial, ela é um... Não, toda não, perdão, eu sou equivocado. A maioria das artes marciais são esportes. Porque para ser esporte, você tem que ter a necessidade do confronto. Né? E tem algumas artes marciais, como o Aikido,
ele não tem confronto direto, ele é só apresentação, né? Mas karatê e capoeira são esportes. Capoeira, ele é mais do que esporte, tá? Capoeira, além de esporte, ela também é uma dança, tá? Eu estudei capoeira na faculdade também, né? Meu professor, que é doutor em educação, ele é mestre de capoeira, mestre soldado, e a capoeira vai além do esporte, tá? A capoeira chega a ser até uma filosofia muito parecida com a arte marcial, tá? É quase uma filosofia de vida. The King of Fighters? Não. The King of Fighters é ação, tá? Ó, simuladores, já está dizendo, né? Seu objetivo é simular o mundo real ou fictício com a construção de uma cidade ou um simulador de fogo. Isso aí ele dá exemplo, mas o The Sims, que foi citado lá na Minecraft, o Minecraft é um simulador. Eu sei que existe 1 bilhão de mods para Minecraft. Você vai ter Minecraft que é igual o Pokémon de Game Boy que eu citei. O cara criou um Pokémon dentro do Minecraft que dá para você jogar. O Roblox Planet Coaster, nunca joguei o Planet Coaster, mas sei que jogo é. Eu já vi uma menina streamando esse jogo. Você vai ter... Tem outro jogo que é muito parecido com The Sims, que também é simulador, né? Você vai ter o Football Manager, que é um jogo que eu e Adalberto aqui somos viciados, tá? Vai ter o Championship Manager, você vai ter o F1 Manager, ou seja, esses jogos que simulam como você é o gestor da equipe. Você não necessariamente joga o jogo, você gere a equipe por trás, seja de uma equipe de Fórmula 1 ou seja uma outra equipe, e você só assiste a partida e tal. Mario Kart? Não. Mario Kart é um jogo de corrida. Corrida é esporte. Às vezes, eu compreendo porque vocês ficam confusos, porque as plataformas, né, como ela tem que definir tags, marcadores, aí o cara coloca esporte e corrida separada. Aí fica parecendo que corrida é uma coisa, esporte é outra. Mas não, corrida é um esporte. Tá? Corrida é um esporte. Então, o Mario Kart é um jogo de corrida. Tá? Não simulador, não. Simulador é o Euro Truck Simulator. O Euro Truck Simulator não é um jogo de corrida, é um simulador, né? Você fica lá no caminhão ali durante horas. O Flight Simulator, não, é porque aí é a estratégia de 2 times, né? É como se você fosse um treinador de futebol. Você joga o Euro Truck Simulator, pô, nessa quarentena essa parada virou febre, né, velho? Eu quase comprei na Steam para jogar. Quase, mas depois falei, não, muito chato. Eu não gosto muito de ficar ali. Eu já vi o Flight Simulator, que você é piloto de avião, tá? Só que para jogar aquele jogo tem que ter um computador muito bom, porque o jogo é pesadíssimo, absurdamente pesado. Bem, a gente vai esquecer um pouquinho agora dos jogos eletrônicos. Eu sei que nosso módulo é focado em jogo eletrônico, mas a gente vai falar um pouco de board game, tá? De jogo tabuleiro. Para quem já é aluno meu e tem lá no Instagram, sabe que eu sou um fã incondicional. Eu sou um colecionador de board games, né? Eu tenho lá no estante com um monte de jogos. Todo mês eu compro mais jogos de tabuleiro. Então aí é outra coisa que eu sou fã. A gente vai falar um pouco do jogo tabuleiro, porque o jogo tabuleiro ele vai influenciar os jogos eletrônicos, e tem muito jogo eletrônico que nasce de uma ideia física. O cara produz ali um protótipozinho e aquilo ali migra para um jogo eletrônico. E tem muito jogo que hoje você joga como jogo eletrônico, que ele era um jogo tabuleiro. Ele era um jogo tabuleiro e aí ele foi adaptado para o universo eletrônico. Tá? E vai acontecer o inverso também. Vai ter jogos que são eletrônicos, como o Fallout, não sei se vocês conhecem esse jogo, e o Fallout ele vai ir para o board game. O Civilization virou um jogo de tabuleiro, tá? Então, assim, vai ter tanto jogo de tabuleiro virando jogos eletrônicos, como jogos eletrônicos sendo adaptados para jogos de tabuleiro, tá? Jogo de tabuleiro, basicamente, a gente tem duas escolas, tá? A gente chama assim. Os Ameritrashes e os Eurogames. Os Ameritrashes,
Tem esse nome, né? O trash, que é pejorativo. Trash é lixo, né? É como se fosse lixo americano. Mas quem é do universo do board game não vê muito dessa forma, não. Né? Pegou esse termo, mas a gente não vê de uma maneira pejorativa, não, tá? Bem, qual a característica, como é que eu identifico que aquele jogo é uma Ameritrash? Primeira coisa, grande fator de sorte e aleatoriedade. Ou seja, se você está jogando um jogo tabuleiro e você precisa toda hora estar rolando dado para resolver as coisas, ou depende de uma carta que você vira, é muito aleatório, o fator sorte é muito presente. Então, provavelmente ele é um Ameritrash, tá? Provavelmente, tá? Porque se isso for... eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês já viram um jogo tabuleiro chamado War, tá? Não, Ah, sim. Sim, você está falando do Bang. Sim, o Bang é um Ameritrash, tá? Só que, assim, funciona no Ameritrash os jogos festivos, tá? Porque a resenha vem dessa sorte mesmo, né? Outra característica do Ameritrash tendem a usar franquias, ou seja, ele vai pegar uma franquia, por exemplo, Star Wars é uma franquia, não é só um filme, não é só um livro, não é só um anime. Star Wars é uma franquia, tem um universo de coisas produzidas sobre aquilo ali. Ele aí vai pegar a franquia e vai criar um jogo a partir daquilo ali, tá? Onde tem um grande fator de sorte, o que vai principalmente vender o jogo é a franquia, é por ser Star Wars, então todo fã vai querer ter e por aí vai, tá? Tem forte influência nos jogos de RPG. Por que ele sofre influência dos jogos de RPG? Porque o RPG, a maioria dos sistemas de RPG de mesa são com conjunto de dados, né? É o D4, D6, D10, D12 e o D20, né? Então, o RPG, você precisa rolar muito dado. A maioria, tá? Não são todos. Mas a maioria, você tem que rolar muito dado para definir o que aconteceu, para resolver as questões. Então, tem um fator de sorte muito grande. Tem forte apelo visual, ou seja, geralmente é um jogo muito bonito, quase cada pecinha do jogo muito bem detalhada. E tende a conflitos diretos, ou seja, eles privilegiam jogos que têm embate, que têm divergência ali, que têm confrontos, tá? De maneira diferente, e é o estilo que eu mais gosto, por sinal, são os Eurogames, que eles nascem, a escola de Eurogame nasce principalmente na Alemanha, ali na Europa, tá? O Eurogame, ele tem pouca ou nenhuma influência de sorte. O jogo que eu poderia denominar Eurogame, eu não denomino porque o jogo é muito antigo para isso, tá? E a gente está falando de jogos modernos. Mas o jogo que eu poderia dar como exemplo é o xadrez. O xadrez, ele não tem nenhuma influência de sorte. Ali é tudo decisão que você toma em cima de decisão de outra pessoa. É decisão em cima de decisão. Tá? Então, o xadrez, você não tem influência de sorte. A dama, nas regras normais dela, né? Porque tem um monte de... As pessoas jogam dama, dependendo de onde você nasce, tem um jeito de dama jogar diferente. A dama também não tem influência de sorte, tá? Eu não vou chamar esses jogos de Eurogame, porque esse jogo é de antes de Cristo, tá? É da idade antiga. Então, eles são jogos muito antigos para me denominar dentro desse sistema de jogos modernos, tá? A gente vai ter, no Eurogame, o tema só serve como pano de fundo. Futebol e botão. Sim. Sim. Futebol e botão, sim. No Eurogame, o tema, ou seja, a historinha a ser contada, ela é muito aleatória. Ela só está ali para fazer algum sentido para as pessoas. Mas a influência dela é zero. Por exemplo, se eu tiver um xadrez com as peças do Star Wars ou do Mario, que eu já vi, por exemplo, tem os personagens de Mario Bros. E ali tem os personagens. Influencia ser do Mario? Muda o jogo sendo as peças do Mario? Não. Só serve ali como enfeite, como pano de fundo. Tá? Mas ainda continua sendo um xadrez. Tá? Bem, foco em mecânica e jogabilidade, ou seja, Eurogame, ele foca na mecânica, em como o jogo se desenrola e em qual bom você é naquele jogo.
Geralmente não tem conflito direto o Eurogame, não é um jogo que fica um querendo atacar o outro, é um jogo que cada um fica ali administrando o seu próprio jogo da melhor forma. E geralmente o sistema de vitória não é quando você ganha, você sobrepõe o outro, quando você elimina o outro. Geralmente você ganha por pontos. Então, determinadas coisas que você faz vão lhe dar uma pontuação e no final quem tiver mais pontos ganha, tá? Eu vou ter aqui, ó, esse jogo, por exemplo, é um dos jogos melhor pontuados no mundo, é um dos 3 melhores jogos do mundo como Eurogame, tá? Provavelmente pouca gente conhece, porque é um jogo que ele possui muita peça e tem muita regra, tá? Os jogos modernos, ele vem com manual, a maioria, e aí você tem que ler pelo menos ali uns 10 páginas de regra, tá? Não, assim, é totalmente compreensível, mas você precisa ler as regras para entender como funciona. Então, note que o jogo é até um pouco feio, tá? É um pouco, assim, esse jogo, Terra Mística, ele é um pouco feio. Eu tenho ele na versão digital. Se você procurar na Steam, você encontra. E até tem ele para a versão de Android também. Mas é um jogo que você precisa ler o livro de regras para entender. Ele não é simples, não. Então, assim, é um jogo até relativamente feio. Mas é um jogo que privilegia seu planejamento. Né? Aonde é que você vai colocar as coisas, como é que você gasta o dinheiro, os pontos que você tem ali para fazer suas jogadas, suas ações. Né? E aí tem uma trilhazinha de pontuação ao redor do tabuleiro, tá vendo? Que você vai marcando, toda vez que você faz algum tipo de pontuação, você marca. Tá? Não recomendo ele para iniciantes em jogos de tabuleiro. Você nunca mais vai querer ver um jogo de tabuleiro na vida, porque ele causa um certo impacto. É muita informação para você jogar assim do nada, começar a jogar sem ter um conhecimento prévio. Um outro jogo, e esse eu já tive, hoje eu não tenho mais, que eu troquei ele, é esse aqui, ó. Esse já é o Ameritrash. Note que o Ameritrash, ele vai ter uma qualidade no produto, né? Enquanto o outro era uns cubinhos, umas pecinhas de madeira, esse aqui você vai ter miniatura, você vai ter dados personalizados, né? Você vê que tem uns monstros, aí você vê que tem uma influência muito forte nesse aí do RPG, tem um cara com arco e flecha, tem um cara com a espada, então você vai ter movimentação tática no tabuleiro, tá? Junto com ataques, confronto direto, com rolagem de dados, para ver se acertou, se errou, tá? Eu tive esse jogo. Sim, Banco Imobiliário era o primeiro trash. Quando eu era criança, era o jogo que eu mais gostava, era Banco Imobiliário. Hoje em dia eu odeio. Depois que eu conheci os jogos modernos, eu odeio. Porque assim, se a gente parar para ver, o Banco Imobiliário, você não joga ele. Ele te joga. Porque você praticamente não faz decisão nenhuma, você só rola dado. Você rola dado, você não tem como... Ah, eu tirei 6. 6 é ruim para mim. Eu posso gastar dinheiro para mudar o 6 por 4, ou eu posso... Sabe, não tem como você... você não tem um poder de decisão no seu movimento. É o simples que você poderia ter, né? Então, o Banco Imobiliário, o jogo da vida... Por que seus irmãos têm medo? É só os monstrinhos do cabeção ainda, não tem nem como dar medo desse negócio aí. Então, o Banco Imobiliário, praticamente, você está ali para ficar rolando dado e contar com a sorte. Né? É um jogo que pode demorar 2 horas e é um jogo que pode demorar 5 horas. Então, assim, antigamente eu gostava muito. Hoje em dia eu acho bem ruim porque eu conheci outros jogos que realmente são interessantes. Tá? Mas o Banco Imobiliário é uma Ameritrash. O War, que é aquele jogo que tem um mapa do mundo e você vai invadindo, também é um Ameritrash, tá? Mas são jogos bem antigos, nem são jogos modernos. Eu acho que o War é dos eu acho que o War é do século XVIII. Eu acho que é do século XVIII ou é do século XIX. O War e o Banco Imobiliário também. Bem, isso aqui essa pesquisa foi feita tem 2 anos, então isso já aumentou bastante, até porque o hobby, o jogo tabuleiro no mundo cresceu bastante, tá? No Brasil, por exemplo, você tem empresas e lojas imensas hoje que vendem e comercializam,
Então, isso aí foi até essa pesquisa do ano 2018 que saiu, tá? O jogo mais vendido no mundo é o Catan, eu tenho ele, né? Vendeu 25 milhões de cópias em todo mundo. Então, pira aí. O cara que criou esse jogo, vamos supor que ele ganha $1 por cada jogo criado. Ele tem lá os direitos autorais dele, ele ganha $1. Se já vendeu mais de 25 milhões de dólares, a família desse cara ficou rica porque ele criou um jogo tabuleiro. Né? A família dele ficou rica, ele ficou milionário porque ele criou um jogo tabuleiro. Tá? Não é o comum isso acontecer, óbvio, isso aí é fora da curva, mas ainda assim, para você ver que o cara, o tempo que ele investiu, nem que seja sem querer, valeu muito a pena. O Ticket to Ride, esse você encontra no Brasil. Eu já joguei com os caras aqui, eu não tenho esse jogo, mas você encontra no Brasil. Se você ir numa luderia aqui, na Pituba tem, no Bela Vista tem algumas luderias, você encontra esse jogo, é um jogo bem legal para jogar, tá? O Ticket to Ride, que você vai fazendo uma viagem pelo mapa, pela Europa, comprando bilhetes de trem e usando os bilhetes para viajar entre rotas. E aí quem conseguir fazer melhores viagens ganha o jogo. Já vendeu mais de 4 milhões de cópias. O Carcassonne, que é um jogo que eu não gosto muito, mas é um jogo que tem campeonato mundial disso, dá uma grana legal. Já vendeu mais de 1 milhão de cópias. E aqui eu tenho um jogo que talvez bugue a cabeça de vocês, que é o Pandemic. E falar dele agora é bem oportuno, porque a gente está vivendo uma pandemia. E esse jogo aí, ele é de 2008, e o jogo está ocorrendo uma pandemia no mundo. E aí, os jogadores são personagens especialistas em determinadas áreas que precisam ficar viajando no mundo, ao redor do mundo, e limpando os focos de doença, até conseguir fazer a limpeza total de 4 doenças que estão sendo espalhadas no mundo. Tá? É um jogo muito bom, e eu digo que ia bugar a cabeça de vocês, porque é um jogo cooperativo. Ou seja, todo mundo contra o próprio tabuleiro. Tá? Então é um jogo que você consegue jogar ele sozinho, tá? Controlando pelo menos 2 personagens. Ou você consegue jogar até 4 pessoas. E aí, na vez de cada um, você tem 3 ações que você pode fazer e você escolhe as ações que vocês vão fazendo. E o jogo tem uma mecânica que vai aparecendo doenças de maneira aleatória em determinados locais. E se tiver muitos surtos virais, a gente perdeu, a gente não conseguiu controlar as doenças e a gente perde o jogo. Então, por ser um jogo cooperativo, que ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, para quem nunca jogou esse tipo de jogo, nunca jogou tabuleiro, meio que fica bugado, assim. Tipo, pô, como é que a gente vai jogar contra o próprio tabuleiro? Como é que funciona isso? Mas é um jogo muito bom e tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Inclusive, tem um jogo na Steam você encontra até esse jogo. Tem para Android eu não sei, mas para iOS tem o Pandemic, tá? E tem um jogo que ficou muito famoso que foi influenciado por esse jogo tabuleiro, que é o Plague Inc. O Plague Inc., que é um jogo que ficou famoso durante a pandemia, sofreu a influência desse jogo aí, que foi o Pandemic, tá? Bem, na opinião de vocês, se vocês fossem chutar aqui, professor, qual seria Legend of Zelda? Legend of Zelda não é um jogo tabuleiro, não, Guilherme. Não. Na opinião de vocês, isso é importante, tá? Qual é o público que gosta de jogos de tabuleiro? Se você for dizer assim, ó, a faixa etária da galera que gosta de jogo de tabuleiro é essa. Qual seria? Manda aí no chat. Qual seria a faixa etária de tanto a tantos anos que vocês chutariam que é a galera acima de 30 anos? Idosos. Ô, Cleiton, vou reprovar você. Tá reprovado. Se quiser nem vir mais para aula, independente do que você tirar nas provas, você já está reprovado. E por que é importante? Porque assim, se a gente está falando, a gente vai criar jogos aqui no modo. Se eu estou pensando em criar jogo, eu tenho que saber para quem é direcionado determinado tipo de jogo, para mim não fazer algo que não vai ser vendido, que não vai ser atraente, tá?
Por exemplo, na opinião de vocês, qual é o público de jogadores de Free Fire? Qual é a faixa etária desse público? Free Fire, vamos supor Free Fire. De quanto a quantos anos você acha que é o principal público de jogadores de Free Fire? Normal. Ó, já tá para Android. Os gados do Brasil. Não dá para eu ficar atacando jogador Free Fire, não. Porque eu jogo LOL, né? Aí os meninos aí me atacam também, aí não. Você já notou que a faixa etária de quem joga Free Fire é diferente da faixa etária de quem joga COD, por exemplo, Call of Duty? Você já notou que a faixa etária do Free Fire é diferente da faixa etária, por exemplo, do PUBG? E tudo isso tem um porquê, tá? Às vezes o condicionante é um tipo de linguagem, é um tipo de personagem, ou às vezes a tela é mais próxima, é mais distante. Por quê? Porque o mercado sabe que determinados elementos agradam mais um público que o outro, tá? No board game, que é um hobby ainda pouco difundido no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos ele é imenso, ele move bilhões de dólares por ano, também existe essa premissa, e aí eu vou usar o exemplo do board game porque eu tenho uma pesquisa feita no Brasil sobre isso, tá? Mas a gente pode extrapolar esse diálogo, esse debate, para o ambiente eletrônico depois, beleza? Eu vou usar como referência o board game, mas depois a gente extrapola o debate. Bem, esse censo é de 2017, tem a ver com informações daquele ano, tá? Com certeza não. Sim, com certeza já subiu os números de jogadores de tabuleiro no Brasil e o hobby já cresceu bastante, tá? Bem, primeiro ponto que foi questionado por um portal, o maior portal de jogos de tabuleiro do Brasil, tá? A quantidade de mulheres no hobby. Note que, assim como nos jogos eletrônicos, as mulheres ainda são poucas no hobby. Enquanto 79% era do público masculino, as mulheres eram somente 21%. Por que isso? Assim como no board game, que é muito menos, mas no eletrônico é muito grande, existe um preconceito muito grande. Existe ainda um machismo intrínseco da galera, tá? Você vai ter situações onde o cara erra, aí o outro vai dizer assim, porra, cara burro, ele viu que o nick ali é masculino, ele vai falar, seu burro, seu noob. Se o nick for feminino, já vai vir junto com esse seu burro, seu noob, vai vir, só podia ser mulher, só podia ser menino. Então, você ainda tem um ambiente muito tóxico hoje para as meninas entrarem no hobby e serem vistas de igual para igual e até superiores aos homens, tá? Alguns jogos têm muito mais abertura, principalmente jogos que têm uma comunidade grande também de LGBTs, tá? E aí você tem ali uma comunidade grande que sofre preconceito, então ela se une e se fortalece nessa união, tá? Então, tanto nos jogos de tabuleiro quanto nos jogos eletrônicos, a representação é pequena, mas ainda por conta de nós, das atitudes que a gente assume, como a gente se comporta com as meninas, tá? No board game, como geralmente é um hobby que é social, que você tá ali cara a cara, geralmente é porque as mulheres sofrem muito assédio, né? Às vezes elas estão jogando ali, ou elas sofrem muito assédio, ou elas são menosprezadas. Então, tipo assim, vou fazer essa jogada aqui para não prejudicar a menina aqui, tá? Então, tem ainda esse tipo de mensalidade, tá? Bem, mas, segundo os dados, está dizendo que o número de mulheres em 2 anos dobrou. Então, ou seja, as mulheres estão ocupando o espaço. Mesmo com todos esses problemas, elas estão dando a cara, estão se unindo e estão ocupando espaço também, tá? Bem, outro dado.
Um em cada 4 jogadores possui filhos. Ou seja, a maioria da galera board gamer, a maioria não, mas uma boa parte, eles têm filhos, tá? 25% deles, né? Um quarto. Por quê? Porque board game é um jogo social. Você não para de frente com uma tela ali, interagindo com um monte de gente e seu filho. Ali você senta e joga você, seu filho, sua mulher, sua mãe, sua sogra. Todo mundo joga ali jogo tabuleiro, dá risada junto, brinca junto, ri junto. Então, como é algo muito social, geralmente pessoas que têm filhos ou que é casado, né, gostam, tem interesse em ter esses jogos que você vai botar na mesa enquanto você está bebendo um refrigerante, comendo alguma coisa, você está ali jogando e dando uma risada, tá? Bem, mais de 2/3 possuem ensino superior completo ou pós-graduação, tá? É tipo a Adriana, não tenho filho não, tá? Bem, é o seguinte, notem, o que está aí na pesquisa é que mais de 2/3 tem ensino superior ou pós-graduação. Isso quer dizer que vai ser um público extremamente exigente, porque ele vai estar investindo dinheiro, ele quer um retorno alto, ele tem consciência disso, tá? E são pessoas que estudam muito, ou estudaram muito, ou gostam de estudar. Então, para eles, não é problema ler o manual, como é para um cara mais novo. Por exemplo, se eu pegar meu livro de D&D, de Dungeons and Dragons, e dizer, você precisa ler para a gente jogar, o livro tem 300 páginas. Pouca gente vai dizer, eu não quero não, pouca gente não, praticamente ninguém vai querer ler. Né? Então, é um hobby para uma galera que sente interesse, que vai fazer leitura, que vai aprender e que vai ter satisfação com esse aprendizado. Beleza? Então, quase metade tem ensino superior completo, e aí eu me encaixo aí, né? 33% tem pós-graduação ou mestrado, 18% tem ensino superior incompleto, 6% tem ensino médio completo e 0,76% não tem ensino médio. Ou seja, é um hobby que realmente é com público de nicho, né? É um público que realmente gosta de estudar, gosta de aprender coisas novas, tá? Que não está mecanizado para a mesma coisa sempre. Tá? Eu não estou depreciando quem gosta de outra coisa, não é isso. Eu estou dizendo que se eu for produzir jogo para esse público, eu sei que eu vou ter uma exigência X. Diferente de eu fazer um Candy Crush da vida e largar lá, que eu sei que qualquer pessoa ali fica jogando no automático aquilo ali. Né? Tem jogo hoje que você nem precisa jogar. Você bota no automático e o jogo joga para você. Eu que sou old school, que sou das antigas, eu não suporto esse tipo de jogo. Porque o jogo joga sozinho, eu fico assistindo. Eu prefiro assistir uma série. Vou assistir uma série, um documentário, não vou ficar vendo um jogo que joga por mim. Tá? Bem, casais. Pouco mais da metade dos jogadores são casados. Né? Então, do público de board gamers, 51% são casados. E desses 46% solteiros, aqui não tem, mas foi citado na pesquisa no site, a maioria está em um relacionamento. Tá? Ou seja, a maioria está namorando. Então, embora 51 sejam casados no papel, legalmente, desses solteiros, a grande maioria desses solteiros, se eu não me engano, cerca de 80%, estão no relacionamento. Porque board game é um jogo legal também para você jogar com sua namorada. Em vez de vocês dois estarem na frente de uma tela, gritando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas, que às vezes é de maneira muito tóxica, você está sentadinho lá na mesa e ali, combatendo um ao outro ali, tete a tete. E aí, às vezes, dá briga, às vezes dá resenha, mas é legal. Tá ali os dois sentados na mesa jogando. Bem, a maioria dos jogadores de board game está no Sudeste, depois no Sul, depois no Nordeste, depois no Centro-Oeste e depois no Norte. Tá? Sudeste é a região que chega a tudo primeiro, né? Praticamente tudo chega primeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, Minas. São Paulo e Rio de Janeiro, Minas. Sempre. Né? Então, até o hobby para crescer é mais fácil por lá. Tá? Depois do Sul, o board game é um hobby caro. Tá? Você vai ter jogos ali que são joguinhos de cartas, jogos menores de R$50, R$40.
Mas a maioria dos jogos está na casa ali dos R$ 200. E aí você vai ter jogo até R$ 800. Então, assim, é um hobby caro. Então, as regiões que têm mais poder aquisitivo, geralmente são regiões que consomem mais o hobby. Bem, a maioria trabalha CLT, tem carteira assinada, 21,83% são autônomos, 20% são servidores públicos, 14% são estudantes e 4% são desempregados. Isso aí porque eu falei, né? Se você não tem uma condição financeira, é difícil você manter o hobby, porque é caro. O jogo tabuleiro é caro. Tá? A maioria dos jogadores se encontra na faixa de 31 a 40 anos, que foi o que Iago falou. Tá? Então, a maioria dos jogadores de board game, eles possuem ali entre 31 e 40 anos, que é a minha casa. Né? Eu estou com 32. Então, a maioria... E retrata também com a questão de ser formado, de pós. São informações que se encontram, né? 29% está entre 26 e 30 anos. 25% entre 19 e 25. Maiores de 40 são 8%. E 4% está ali entre 5 anos e 18. Por quê? Como eu falei, a maioria dos jogos... A maioria possui um manual que você precisa ler, interpretar a regra. E uma coisa que a galera mais nova tem dificuldade é a interpretação de texto. E aí, para eles, é um pouco confuso. Precisa ter alguém que faça esse meio campo aí, tá? Que entenda e depois explique. Beleza? Bem, vou fazer a chamada de vocês. A atividade vai estar às 9 horas online. A atividade é bem simples, porque é uma atividade introdutória, né? Foi só conteúdo teórico hoje. A atividade vai estar aqui, ó. Está programada para as 9, daqui a pouco libera. Você vai ter que responder 10 questões no documentos Google mesmo, tá? Você vai responder 10 questões, tá lá. Inclusive, vou até deixar meus contatos aqui, porque se vocês tiverem dificuldade, você pode aqui, ó. Caso de dúvidas, vocês podem mandar mensagem no celular, né? 92. Eu esqueci meu número. Eu acho que é esse. Tá lá no sala de aula. O e-mail tá aqui, ó. E quem tá sem o WhatsApp, fala, o WhatsApp eu tô usando de minha mãe e tal. Vai lá no Instagram, ó. É assim. Tá? Pode falar comigo lá. Que se eu estiver próximo, se eu ver a mensagem lá, eu respondo na mesma hora, tá? Qualquer horário, não é só um horário de trabalho, não. Você pode mandar mensagem do horário, se eu tiver com o celular próximo, eu dou uma olhada. Então, você vai ter que responder essas 10 questões em documentos Google mesmo, tá? Não tem nada demais, não. Hoje não. Hoje é o primeiro dia de aula, por isso. Tá? Note que a 10ª pergunta, eu pergunto, você possui e ou tem acesso a PC ou notebook durante a semana? Ou seja, você consegue acesso, mesmo que você não tenha, você consegue acesso, pelo menos, a um notebook ou a um PC? Porque aí eu vou me paudar, dependendo da maioria, eu vou ver qual ferramenta eu vou usar para ensinar aqui jogos. E, assim, não se assustem, mas jogos é praticamente programação, tá, galera? A gente não vai ter praticamente nada de design, não. É só programação. Então, a partir desse documento que vocês vão me responder, eu vou verificar quais programas a gente vai usar. Tranquilo? Muito simples. O prazo é até quinta-feira, né? Já que a gente tem aula sexta novamente. Me envie. E sempre no início da aula eu abro ali as respostas, não de todos, mas de alguns, e vou também dialogando com vocês, tá? Porque a hora da correção é a hora do aprendizado também. Mas, vou parar aqui a transmissão para fazer a chamada de vocês. Alex está aí? Alex dos Santos. Anderson dos Santos, está aí? André Raimundo. Arthur Silva. Breno.
Aqui, professor. Valeu, Breno. Cauane. Cleidson Henrique. Eric. Valeu, Cleidson. Valeu, Eric. Fernando Moraes. Graziele. Guilherme Martins. Não. Ian de Jesus. Yasmin Amaral. Lá tem a opção de você criar um documento, criar em Google Documentos. Você clica, aí responde e anexa direto. João Gabriel. Presente. Valeu. João Vitor. Júlia. Aqui. Laiana. Leonardo. Luiz Henrique. Maria Eduardo. Maria Victória. Marília Santana. Mateus dos Santos. Nalanda Ribeiro. Lázaro Enzo. Osmar. Rayane Nery. Renan Lopes. Tiago Neves. Vinícius de Souza. Vinícius Lima. E Iago Santos. Eu. Bem, alguém eu não chamei? Tiago tá aí e não respondeu, né? Bem, galera. A atividade tá lá, respondam. Sexta que vem a gente começa, eu aí já apresento como é que vai ser nosso esquema, se vai ser, qual programa a gente vai usar, e a gente já começa a fazer isso, beleza? Brigadão, beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência, até a próxima.